Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos trazendo a tranquilidade, nos confortando naquilo que nós buscamos, naquilo que nós procuramos e naquilo que nós merecemos, porque todos nós temos merecimento. Muitas vezes a gente acha que está passando por dificuldade, fala, eu não mereço, mas todos nós, na dificuldade nós temos um merecimento, mas também no prazer, na alegria também temos merecimento. É gozado que às vezes o pessoal, aquele que tem um pouco mais de religiosidade, às vezes a pessoa se apega em determinados fatores lá da Bíblia. Aí geralmente lá tem um salmo, que fala lá, fala sobre a bem-aventurança. Mas tem outro interessante que fala assim, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dia eu fui estudar esse item, que o pessoal fala muito, escreve no carro lá, coloca no carro, no dia a dia. E realmente, nós somos orientados, recebemos, vamos falar no dia a dia, orientações como ovelhas. Mas a gente fala de pastor, e fala que nada vai faltar. E realmente não falta. No dia a dia não falta dor, sofrimento, dificuldades e também alegrias. É questão da gente interpretar. Nós podemos passar por certas dificuldades na vida, mas ser feliz. Porque a felicidade é uma situação íntima e não externa. Muitas vezes a dor e o sofrimento é externa. E a felicidade é na nossa intimidade. Interessante que nós estamos aqui há um bom tempo habitando esse planeta. Se nós pegarmos algumas obras de Emmanuel, ele cita que em torno de 45, 50 mil anos que nós estamos aqui na Terra, utilizando essa indumentária física, para podermos ir melhorando em alguma coisa. De vez em quando a gente precisa dar uma avaliada. No que eu preciso melhorar, onde eu preciso e como eu consigo fazer. Muitas vezes a gente não tem referência. Aí vamos pegar lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. É indagado, o Kardec indaga o espírito que orientava, foi colocado algum modelo para a gente seguir, algum protótipo. Porque, por exemplo, a garotada, agora há pouco eu estava lá em casa, chegou os 3 netinhos meus, 2 de 6 e 1 de 4. Aí eles gostam de jogar bola. Aí foi lá em casa que eles queriam jogar bola na sala. Aí queriam jogar bola. Aí a referência deles é Neymar, a referência deles é Cristiano Ronaldo, então eles sabem todo o nome. Então na bola tem referência. Agora na nossa vida, no dia a dia, a caridade divina também deixou referência. Nós vamos ver que na resposta lá, Kardec recebe assim, do espírito que o orientava. Vide Jesus. Vide, então veja Jesus. Você quer ter uma referência na nossa vida, no dia a dia? Fala, veja Jesus. E é gozado, que a gente busca referência em Jesus só quando a gente está passando por dificuldades. Pode analisar. Quando a gente está passando por dificuldade, a gente coloca até o joelho no chão, coloca a testa no chão e ora e pede, Mas ele, na realidade, ele está à disposição em outras situações, para a gente poder estar se firmando, para não passar pela dificuldade. Se nós começarmos a nos apegar a ele um pouquinho diferente daquilo que nós esperamos, nós vamos conseguir ir ajustando a nossa vida e programando para a dificuldade. Porque queira ou não queira, todos nós passamos pelo caminho da dificuldade. Não pelo sofrimento, mas pela dificuldade. Aí nós vamos entender que a dificuldade nos ajuda a crescer. Mas é lógico que nós não precisamos passar por sofrimento para crescer. Se nós aplicarmos um pouco do ensinamento do Cristo, e o Cristo ele chegou aqui e ele trouxe só 2 mandamentos para a gente. Ele não ficou preocupado em pregar muitas coisas, não. Primeiro, porque é indagado o Cristo em determinado momento, qual que é o maior dos mandamentos? Ele fala, amar ao Pai. Ele já fala, é o primeiro e o maior. E já coloca, já vos dou o segundo, para não perder tempo. Já vos dou o segundo, que é amar ou fazer ou semelhante tudo aquilo que você deseja que Ele faça por você. Então é interessante que se nós queremos
ter um pouquinho de conforto, um pouquinho de estabilidade, nós temos que começar a fazer para o semelhante. Ele não fala para você fazer por você, faça para o outro. Faça para o outro, deseje para o outro aquilo que você deseja para você. Aí a coisa começa a melhorar. Aí quando nós abraçamos a doutrina espírita, né? A gente chega na casa espírita, às vezes entra naquela porta ali, com 1001 problemas na cabeça, uma série de dificuldades, vamos falar assim, alguns pensamentos até meio nocivos à nossa parte física e espiritual. Só que a pessoa adentra, quando chega ali, tem a recepção, o pessoal dá ali uma mensagem, seja bem-vindo, a pessoa vem, ouve uma palestra, recebe um passe, sai um pouco aliviado, hora de ir embora, o pessoal vai ali, cumprimenta, conversa, a pessoa volta. Ela volta porque recebeu amor. Recebeu amor. Então, para a gente poder entender que na vida é mais fácil a gente crescer pelo amor do que pela dor, realmente é. Que a pessoa, quando ela volta, ela espera da semana inteira, fala, eu preciso voltar no centro, e fica guardando na mente, preciso voltar lá porque recebeu um alívio. Não sanou a dificuldade. Eu não conheço centro nenhum que cura dificuldade nossa. Mas ele dá estrutura para a gente poder entender e trabalhar na dificuldade. Então a gente chega, os amigos que estão ali nos atendem, na outra semana a gente volta, aí a gente ouve falar que tem campanha Alta de Souza, tem campanha do remédio, campanha do alimento, tem assistência, estou falando lá pela nossa casa, lá tem 32 frentes de trabalho, né? Bastante. Então a pessoa chega lá e conversa com alguém, de repente ela interessa. Passou um mês, a pessoa veio e assistiu 4 palestras no mês, mas passou um mês e ela já começa a encaixar num grupo. Daqui a pouco a pessoa está participando de um grupo lá, trabalhando. Porque o trabalho que a casa nos apresenta é para a gente estar auxiliando. E quando você começa a auxiliar, você está fazendo o que o Cristo falou, ó, fazer o semelhante. Aí você já começa a caminhar. Mas a nossa dificuldade ainda continua. Mas já não é sofrimento mais, é dificuldade. E quando a gente chega, acho que está com sofrimento. Depois ela passa a ser dificuldade. Dificuldade, que é coisa que nós lidamos no dia a dia. Dificuldade, por exemplo, eu compro um sapato número 40 e calço 41. Aí eu coloco o sapato 40, eu vou estar com dificuldade de andar, porque vai doer. Vai doer meus dedos, vai sair a pele da ponta do dedo. Então a dificuldade é determinadas situações que a gente cria que não era necessário. Porque eu poderia ter comprado o sapato 41, ia colocar no pé e ficar confortável. Então é nós mesmos que criamos a dificuldade. Mas não podemos sanar. Eu posso tirar o sapato e colocar um chinelo havaiana. Então, vou resolver. Entendeu? A mesma coisa são com as nossas dificuldades. Mas a gente tem que estar avaliando. O que acontece muito é que às vezes a pessoa também chega na doutrina, ela dá uma equilibrada, vai para... Daí a pouco a pessoa começa a achar que as dificuldades que ainda continuam assolando, a pessoa fala, isso é karma. Na verdade, porque o Espírito tem isso, ele fala, isso aí eu adquiri lá para trás, estou pagando agora. É lei do engano. A maioria das coisas que nós estamos ajustando, uma boa parcela, nós adquirimos foi por agora. Uma boa parcela. Exceção de algumas expiações e no nosso planeta, principalmente no Brasil, são poucos que estão expiando. A maioria de nós estamos aqui passando por uma provinha, uma prova, um teste. Porque o teste, a prova é feita pelo aluno que já conhece. Pelo aluno que já conhece. Quando nós sentamos lá na cadeira da escola, a gente senta, o professor de matemática vem e ensina a matemática. Para mudar o semestre, ele fala, vai ter uma provinha, tudo aquilo que vocês aprenderam, eu vou passar os exercícios, vocês têm que fazer. Fez o exercício correto? Passou. A mesma coisa essas provas que nós passamos. Ó, conseguiu entender e superar, ficou para trás. Agora, às vezes, o que acontece é que a gente não consegue superar, porque não é fácil também. Mas a gente não consegue superar. Aí fica restrito para a gente estar ajustando. Só que aí no segundo semestre,
nós ficamos de dependência do primeiro, na matemática. Aí vem o segundo semestre, nós vamos continuar estudando, matéria nova, nós vamos aprender, mas vai ter a provinha para passar. Mas eu já tive o quê? Uma restrição lá atrás, agora eu preciso fazer o quê? Estudar um pouquinho mais, porque eu vou ter que sanar aquela restrição e entrar numa prova nova. Então funciona assim, não deixa de ser. Então, na realidade, o nosso comportamento é uma matemática. É só entender, é uma matemática. Ó, eu vou fazendo bem e vou angariando fundos. Vou fazendo bem e ganhando fundos. Vou trabalhando para o semelhante, vai sendo depositado. Fala que quando a gente presta serviço ao semelhante, nós temos um depósito, um crédito no erário divino. E esse erário divino, só assim, um parênteses a nível de curiosidade, tem um cara que toma conta lá, fala que é um tal de São Jerônimo. Aí eu fui até procurar quem é, porque eu vi na doutrina, eu falei, eu vou procurar saber. Esse São Jerônimo, ele foi responsável pela Bíblia, ele que juntou todos os livros, e fez a Bíblia, que a gente vai conhecer lá na Igreja Católica, lá por volta do século, do terceiro século após a vinda do Cristo, que saiu a Bíblia. Esse Jerônimo já existia a igreja, e ele era um cara inteligente, e ele questionava, assim, aqueles que eram coordenadores da igreja, ele batia meio de frente, que o entendimento que ele via no pessoal não era o que ele achava que deveria ser pelo conhecimento cristão. Aí naquela época, o cardeal que gerenciava falou, Jerônimo, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma missão. Você vai sair pelo mundo e vai passar em todos os lugares em que você acha que o mestre passou, e vai colher informações e fazer os relatos. E ele foi lá para o Oriente Médio. Aí o cara falou, fiquei livre desse cara. Ele ficou em torno de 23 anos, juntando todos os relatos. Aí ele voltou, mas voltou um caminhão de pergaminhos, e aí ele também sentou lá numa sala, mais 3 a 4 anos ele foi transcrevendo. Saiu a Bíblia. Pegou lá do Velho Testamento, porque aí ele pegou o ensinamento do início, lá na época de Moisés. Pegou lá, que o Velho Testamento que a gente conhece, fala lá fala do Gênesis, da criação, de uma visão, e ele veio narrando, e veio até as cartas de Paulo, ele trouxe tudo e escreveu. Demorou um bom tempo, mas ele soltou. Na realidade, a gente usa, né, no dia a dia. Então, quando alguém fala, ó, quando a gente faz o bem, nós vamos ter um bônus horas, nós vamos ter isso, aquilo, esse cara que toma conta. Então, a hora que a gente desencarnar, nós vamos visitá-lo, vamos chegar lá e falar, Jerônimo, deixa eu ver como é que está aí meu caixa. Não é verdade? Aí ele vai abrir o caixa e fala, opa, você tem crédito. Ó, ele dá uma olhadinha e fala, coisa não está boa não, acho que você vai ter que trabalhar mais um pouco para entrar um pouquinho de dinheiro aqui. Por quê? O nosso crédito lá vai ser através do nosso trabalho. Aí a doutrina coloca bastante ensinamento para nós, né? Se nós queremos trabalhar. O Chico fala assim, ó, espírita que se preza, estuda para entender, na vida para evoluir, é melhor suar do que gemer. Oh, que interessante, ele falou, o espírita que se preza, estuda para entender, na vida para evoluir, é melhor suar do que gemer. Eu peguei esse versinho, fui dar uma estudada, né? Falei, é interessante, né? Suar. O sinônimo de suar, o que é? Trabalho, esforço. Ele falou, é melhor você esforçar. Agora, o sinônimo de gemer, o que é? A gente geme, que eu falei, se eu colocar um sapatinho apertado, eu vou gemer de dor. Então ele fala que o espírito que é inteligente, ele faz o quê? Ó, ele soa trabalhando. Ele fala que, aí o Chico complementa, que para a gente evoluir só tem 2 jeitos a gente evoluir, e os 2 jeitos é perdendo água do corpo. Ele fala, ou é trabalhando, ou é chorando. Ele fala. Aí a gente trabalhando, a gente soa, então a gente perde água suando. E se a gente chorar, a gente perde água através das lágrimas também. Então, de todo jeito, para a gente progredir, vai ter situações. E é gozado, né?
que essa era que veio para nós 2000 anos atrás, 2018 anos atrás, quando Cristo apresentou aqui num corpo físico, ele veio trazer uma era nova para nós, uma era de luz, de ensinamentos, porque até então, quando nós pegamos lá no livro A Gênesis, nós vamos ver que o ser humano, esse ser físico aqui, há praticamente 48 a 52 mil anos que nós estamos utilizando essa indumentária trabalhada assim. Antigamente nós tínhamos a indumentária física, mas ela era um pouco mais grotesca. Tanto é que a gente vê, na escala evolutiva, a gente vê lá o homem de neandertal, né? Ele tem uma expressão assim meia quase que animalizada. Mas essa expressão, vamos falar, esse corpo físico, essa expressão física, mais ou menos 42 a 52 mil anos que nós estamos aqui utilizando. Encarnando, desencarnando. Eu falo que a vida é única. A vida, porque é criada espiritualmente, é uma vida só. Agora, os comportamentos e as passagens, utilizando a indumentária física, as nossas reencarnações vão ser várias. Agora, a nossa criação é única. Que a vida realmente é lá no plano espiritual. Aqui nós estamos de passagem, lá é definitivo. Aqui nós estamos de passagem. Quando nós chegarmos no fim daquilo que na meta que nós queremos chegar, nós vamos permanecer lá, numa condição de um espírito diferenciado. Fala no livro dos Espíritos que nós vamos chegar ao estado angelical, né? Nós vamos criar asa e vamos sair voando. Nós vamos chegar nessa condição, ou em outra condição mais evoluída ainda, nós vamos nos vincular à luz que encandece todo o planeta e todo o universo. Mas eu acredito que vai ser, eu acho que ainda vai ser uns bilhões de anos ainda para a gente chegar. Mas não tem dificuldade para isso, porque nós vamos lutando, nós vamos de passo a passo, todos nós. Agora nós temos que aproveitar o momento. Se o momento que nós estamos é esse, meu corpo físico é esse, a minha chance de aprender sobre o Evangelho de Jesus é esse, porque muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, mas ainda não deixamos que ele entre em nós. A gente conhece, todos nós que estamos aqui, porque nós viemos de outras encarnações e lá para trás nós já aprendemos, nós já folheamos o Evangelho, a Bíblia, nós já folheamos, nós já sabemos quem é esse tal de Jesus lá para trás, já conhecemos, ouvimos falar, mas talvez nós não deixamos ainda a essência do que ele quer trazer para nós adentrar no nosso comportamento, porque é na nossa ação, no nosso pensamento, porque para mim agir eu dependo do pensamento. Sabemos também no livro dos Espíritos, Kardec indaga, podem os Espíritos ver em nosso pensamento ou ler? E a gente, para ler alguma coisa, ela tem que estar plasmada, tem que estar escrita, senão já não... E ele fala que sim. Fala. E muito mais além, porque são eles, na maioria das vezes, que nos orientam. Então ele pode ser, meu pensamentinho, ele consegue ler. Agora é gozado, né? A gente passa na frente de uma banca de revista, tem pessoas que passam e olham, gosta de ver o jornal, o outro gosta de ver um livro, né, de romance, o outro gosta de ver até revistas pornográficas, o outro gosta de ver coisas referentes a mortes, não é verdade? Cada um tem uma aptidão. Só que quando eu vejo aquilo, eu mentalmente vou atrair quem também gosta. Então muitas vezes a gente precisa dar uma avaliada como é que está o nosso comportamento, né? Então avalia o que você está pensando. É que você vai saber o teu comportamento, porque os acompanhantes vai ser com referência àquilo. Se você gosta de pensar, vamos falar asneira, né? Para não falar, a gente pensa asneira, automaticamente que vai estar nos acompanhando também pensam e desejam desse jeito. Agora, se eu penso coisas boas e desejo coisas boas para mim e para outros, porque a gente tem que desejar para a gente também. Tem muita gente que fala desejar só para o outro. Não, tem que desejar para mim também. Eu também quero ser feliz. É gostoso, não é bom ser feliz? Mas nós estamos aqui, todos nós aí buscando essa felicidade.
Então eu preciso, às vezes, olhar o que eu estou pensando, avaliar. Senão eu não consigo melhorar. Eu não consigo deixar com que isso melhore o meu comportamento. Eu não deixo isso aí expressar na minha vida. A gente cria um bloqueio, restringe, né? Restringe, não consegue fazer a coisa andar. E é interessante que quanto mais nós vamos conhecendo, mais a caridade divina vai abrindo espaço. O conhecimento nos dá a chance de crescer. Agora a prática nos dá a chance de termos a felicidade. Então a gente cresce. Você conhece e cresce. Agora na prática daquilo que você aprendeu é que vai te trazer o quê? A felicidade. Agora, o Cristo fala que o salário do trabalhador é a paz. Então, na realidade, a felicidade que nós buscamos aqui, fisicamente, nesse planeta, é ter um pouco de paz. Pode analisar. A gente busca ter paz. Pelo menos eu vejo lá na nossa casa, a gente tem um trabalho lá de auxílio à dependência de droga. E os familiares, né, também têm assistência. E a gente vê que a maioria que vai lá, a pessoa fala que não quer ser feliz, fala, eu quero ter paz. Ter paz. Então, na realidade, a felicidade nossa vai ser a paz. E o Cristo já falou, ó, vai ser o salário, o nosso salário é esse. Quando nós trabalharmos em prol do semelhante, nós vamos ter paz. Quando nós trabalharmos em prol da nossa melhoria, nós vamos ter paz. É automático. Vai ser automático. Aí a gente acha que, às vezes, o nosso conhecimento é pouco, não consegue fazer. Eu me lembro de uma historinha aí, quando era garoto, meu avô foi criado dentro da doutrina, tinha uma casa espírita lá em Nova Granada, minha avó também. Então, a gente sempre estava dentro da doutrina. Eu me lembro uma vez ele contando uma história, e eu gravei na minha cabeça com relação a isso. Ele fala que ali na passagem, antes de ter a ponte, aquela ponte Faria Lima, que cruza o Rio Grande, antes de ter a barragem ali também, para poder passar do estado de São Paulo para Minas e ir lá em Fronteira, tinha um barqueiro que trabalhava ali que passava, atravessava de barco. E certo dia o barqueiro estava parado do estado de São Paulo para poder passar do lado lá, chegou uma professora. A professora chegou e falou, ô barqueiro, eu quero que você me passe lá para o outro lado, que eu preciso dar um pulinho ali em Fronteira, que eu tenho que ir lá dar uma aula na escola. Falou, pois não, senhora, pode entrar que nós vamos. Ela acabou de sentar, chegou um senhor de veículo também, deu com a mão, falou, espera um pouquinho que eu também vou. E desceu um senhor de terno, bem vestido, né? Falou, ô barqueiro, eu preciso atravessar ali que eu sou advogado, eu preciso ver uma causa ali, atender um cliente, vou junto também. E entrou. Quando a mulher entrou, sentou, ela perguntou para o barqueiro, falou, barqueiro, você estudou? Ele olhou para ela e falou, olha, eu não tive chance de estudar. A minha época de estudar, eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar porque meus pais, financeiramente, eram pobres, eu com vários irmãos, e o filho mais velho, eu não tive a chance. O que eu aprendi foi com a natureza. Eu aprendi com o rio, com a terra, com os pássaros. Ela falou, ô barqueiro, você perdeu 50% da tua vida e não ter aprendido a ir numa escola, aprender a ler, aprender a escrever, para poder ler um bom livro. Ele falou, é uma pena. E ele sentou e ficou quieto. Aí o advogado puxou o assunto e falou, barqueiro, então você não aprendeu a ler? Ele falou, não. Não aprendeu a escrever? Também não. Ele falou, então, rapaz, você perdeu mais 50% em não ter aprendido a ter estudado as leis. Porque as leis que te dá direito a tudo, te protege, as leis te protegem, a Constituição te dá a favor seu. E narrou para ele como advogado tudo o que ele poderia ter aprendido. Ele pegou e falou assim, o barqueiro respondeu, falou, doutor, infelizmente eu só aprendi com a natureza, as leis que eu aprendi foram as leis da natureza, eu não tive essa oportunidade. E continuou, ele começou a remar, quando ele estava no meio do rio, armou um tempo de chuva, lá para o lado de Minas, assim, veio aquela ventania, começou a ventar, e o tempo começou umas ondas altas. O barqueiro olhou assim para a professora e falou, professora,
a senhora aprendeu a nadar? Ela falou, não, barqueiro, eu tinha que ir na escola, não dava tempo. E ela segurando na beira do barco com medo. Aí ele olhou também para o advogado e falou, doutor, o senhor aprendeu a nadar? Ele falou, você acha que eu tinha tempo? Desde pequeno eu tinha que estudar para as leis. Ele falou, então eu vou falar uma notícia para vocês. A ventania está forte, o barco vai afundar, e vocês perderam 100% da vida. E eu vou embora porque eu sei nadar, e vou embora. E saiu. Então, muitas vezes na vida, a gente aprende de tudo. A gente aprende, não é verdade? Mas alguns fundamentos da vida, nós temos que saber. Alguns fundamentos. Muitas vezes a gente tem toda a sabedoria, mas não tem um fundamento do negócio. Porque é interessante que é o que vai nos salvar, é o fundamento do negócio. Então a gente aprende que devemos servir o próximo. Aí a gente aprende, não é verdade? Eu aprendi que eu devo servir, mas só aprendi. Agora, se eu servir, eu estou aprendendo e colocando o fundamento em prática. Agora, tem muitas vezes a pessoa não aprende a legislação nenhuma, só que ela está disposta a servir. Vai ganhar, não é verdade? Vai ganhar. Então, quando Jesus chegou aqui na terra, ele veio trazer essa mensagem para nós. Ele falou, ó, eu não preciso ficar falando para vocês onde está a lei do meu Pai. Lá no livro dos Espíritos tem a pergunta, onde está escrito as leis de Deus? A resposta, né? Porque é interessante essa pergunta. Porque você imagina que a pessoa estuda, tem a chance de ler os ensinamentos, ler a Bíblia, ler o Evangelho. Aí aquele que não estuda, não aprendeu, não consegue ler. Aí ele vai lá e indaga, então, ver como que Deus é a inteligência suprema. Onde que está escrito? Ele fala, na nossa consciência. Então todos nós temos um ensinamento. Então todos nós temos uma chance de deixar com que essa luz que foi colocada aí por Jesus possa estar vigorando nossa vida. Então todos nós temos, está escrito. Agora vamos falar, muitas vezes a pessoa questiona, acha que é mentira. Mas nós sabemos quando nós estamos fazendo certo e sabemos quando a gente está fazendo errado, não é verdade? Pode analisar. Sabemos. A gente, assim, na linguagem popular, a gente fala que a gente tem um anjinho do lado direito e um capetinho do lado esquerdo, não é verdade? Geralmente a gente faz só para o lado esquerdo, né? Mas geralmente a gente fala, ó, eu tenho um anjinho que está de um lado e um outro que está do outro lado. Mas na realidade está na nossa consciência. Na nossa consciência. E pode analisar, ó, quando nós vamos tomar algumas atitudes, determinado comportamento, o primeiro que vem é o que a gente não quer fazer. Depois a gente passa por uma série de dificuldades, aí a gente vai lá e faz aquele primeiro que a gente tinha pensado, dá certo. Porque esse, nosso anjo da guarda tinha imbuído. Ele tinha jogado, aquele que está ali do lado direito, né? Tinha jogado, ele joga, mas a gente não pega, não é verdade? Aí Jesus coloca lá no Evangelho, fala, ó, meu povo perece por falta de conhecimento e por desobediência. Ó, que interessante. Meu povo perece o que é? Sofre. Nós sofremos por quê? Por falta de conhecimento, às vezes, mas se está dentro de nós, nós não podemos alegar. Agora, por desobediência, pode analisar que a maioria das dificuldades de relacionamento que nós criamos foi por nós desobedecermos alguma coisa, nós confrontarmos com alguém. Isso faz o quê? Isso desequilibra, traz um desequilíbrio, demora um pouquinho para a gente ajustar. Porque a gente sofre, ó, todos sofremos porque a gente ama. Pode analisar, a gente sofre por aquele que a gente ama. Eu não sofro por aquele que eu não conheço. Eu sofro por aquele que eu amo. Eu sofro pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa e vice-versa. Pode analisar, o nosso sofrimento é por eles. Porque aquele que eu não conheço, não tem como eu sofrer por ele. Eu posso até entender, até tentar, até ajudar, não é verdade? Orientar, falar. Mas a gente sofre por aquilo que nós amamos. Agora, aquilo que nós amamos é o que está do nosso lado. Aí, quando ele fala para a gente fazer ao próximo, a gente cria uma visão que o próximo é aquele, às vezes, que está nesse momento
debaixo de uma marquise ali, esperando uma marmita agora à noite, o grupo de sopa que leva, né? A gente acha que é lá que é o próximo, nós temos que ajudar. Mas na realidade o próximo é aquele que está lá do nosso lado, lá em casa, está sentado do nosso lado, está lá, às vezes, eu vim aqui, depois que voltar, a esposa vai estar preparando o jantar, é ela. Os filhos talvez vão estar lá, é eles. Porque é o meu próximo no momento. Aí a gente tem uma visão no próximo, é aquele que está um andarilho, eu vou socorrer aquele lá, mas vou deixar. Porque primeiro de tudo nós temos que arrumar nossa casa. Nós temos que arrumar nossa casa. Senão nós não conseguimos. Não conseguimos fazer a coisa andar. Como que eu vou? É como Cristo fala, aí vai ser aleijado guiando cego, cego guiando aleijado e cego guiando cego. Quando a tua vida está uma bagunça, não tem como guiar, você tem que equilibrar aquilo lá. E nós vamos conseguir ajustar nossa vida como? Relacionando. Nós só conseguimos ajustar nossa vida relacionando com aquilo que nós convivemos. Pode analisar, você vai trabalhar, teu chefe pode te pegar no pé, você brigar, xingar, ficar bravo. Aí você chega em casa, a esposa está lá, está tudo bem com a esposa, ou com o marido, e com os filhos, você nem lembra do chefe. Agora, sai de casa brigado com a esposa, com os filhos, com o marido, e vai trabalhar. Você pode ter o melhor chefe do mundo. Não está bom. Então, é só a gente pensar. Tem coisa que não temos que pensar. Nos é dada a inteligência para a gente poder analisar o negócio. Então, se a gente entender isso, fica mais fácil. Que o negócio está lá dentro, está lá no nosso íntimo, lá na nossa casa. É a célula essencial da nossa vida, é lá no nosso lar. É lá na nossa família. Tanto é que, para a gente poder estar aqui, né, eu para poder ter nascido aqui, né, eu precisei do meu pai e da minha mãe. Senão não tinha jeito. Não tem como. A caridade divina ainda não consegue fazer assim e criar a gente. É necessário, não é verdade? 2. E por sinal dos 2 tem uma que tem que ceder mais, né? Porque a mulher, por exemplo, fiquei 9 meses na barriga da minha mãe. 9 meses ela dando comida, dividindo comigo, e depois para mim nascer, não foi fácil. E depois que nasceu, ainda ela ficou deixando eu amamentar um bom tempo, não é verdade? Então, nós temos que entender, senão a gente não consegue sair das dificuldades, porque fica emaranhado. Aí a gente leva lá para o serviço, leva para o dia a dia, no passeio, mas a dificuldade é lá dentro de casa. Então, os ajustes nossos, quando o Cristo coloca para a gente poder estar bem, em paz, é em paz com eles, com aqueles da nossa vida no dia a dia. Se estiver bem lá, ó, não tem para ninguém, não tem para ninguém. Agora é gozado que às vezes, na convivência do dia a dia, a gente fica aguardando para fazer o bem para eles, para aqueles que convivem com nós, mas a gente quer falar um bem, bem grande. Na realidade, a gente vai fazer o bem com um semelhante, pouquinha coisa. Começa devagarzinho. E eu tenho que ir treinando. Se eu não for treinando, eu não consigo. Se eu não for treinando, eu não consigo. Aquele cara que correu aí na Olimpíada, aquele rapaz lá, aquele jamaicano, né? O cara corria barbaridade, na verdade. Aí perguntaram para ele o que ele fazia. Ele falou, treino, e antes de dormir eu treino de novo. Então o cara treinava para poder correr bem. Aí a gente não treina com o semelhante para viver bem. Porque para mim treinar, por exemplo, eu gosto de citar exemplo, eu gosto de colocar eu como exemplo, porque não adianta citar dos outros. Para mim viver bem com a minha esposa, eu tenho que treinar bastante. Ela gosta de falar e eu sou meio calado. Então ela fala e eu fico ouvindo. Fala, a gente ouve, não é verdade? Entendeu? Às vezes é vice-versa, às vezes a mulher é calada, o marido gosta de falar. Às vezes os dois é calado. Às vezes os dois gostam de falar, então aí tem que aprender a ter educação e deixar um falar na frente e ouvir. É tudo questão de relacionamento. Mas aí a gente tem dificuldade para relacionar. Aí essas dificuldades às vezes vai acumulando e da dificuldade de relacionamento passa a ser problema. E o nosso relacionamento não pode ser problema. Ele tem que ser livre e espontâneo. Senão a gente tem
a dificuldade. Eu gosto muito de falar de família porque eu falo que é a célula base do negócio. E queira ou não queira, ó, hoje a gente vê várias crianças lá na rua. Se a gente for na praça ali, Dom José Marcondes agora, ó, 20 para as 9 já, mais 5 minutos, né? Ó, anda o relógio, não para. Se a gente for ali na praça agora, nós vamos ver o tanto de jovens que estão ali, praticamente abandonados. Aí a gente tem um grupo que leva a sopa, eu acredito que aqui também tem. Então você chega lá e conversa com um, com o outro, né? Ele nem sabe onde está o pai e a mãe, às vezes sabe, mas não quer nem falar. E eu me lembro, um bom tempo atrás, agora eu dei uma parada, eu fazia um trabalho em algumas escolas, na hora do meu almoço, eu trabalho aqui no Bombeiro, na hora da minha folga, no horário de almoço, da meio-dia às 2, a diretora de 3 escolas, ela ligava para mim e falava, dá uma passadinha aqui, tem um aluno que está dando problema. E ela me dava o endereço, eu ia fazer uma visitinha na casa. Ia de moto, ia sem farda. Um ou outro que eu ia fardado porque precisava, então você tinha que dar um impacto, mas senão eu ia sem farda. Você chegava lá para poder saber, que nem eu fui, eu me lembro, o primeiro que eu fui, um menino colocou fogo no cabelo da menina dentro da sala de aula. Um menino de 11 anos. Menino de 11 anos. Tinha que pensar em estar jogando bola, pôs fogo no cabelo da menina, queimou. Aí a diretora, era uma conhecida nossa, pegou e falou, estou precisando de ajuda, estou com uns meninos lá, que aquilo veio lá do... Aí ela falou um palavrão, eu falei, não fala assim não. Não, eu falei, eu vou lá. Aí ela me deu o nome do menino, eu fui na hora do almoço lá. Meio-dia e 15, eu encostei aqui em cima, atrás do Cristo Redentor, morava a família. E não era casa, assim, uma casa boa. Aí eu toquei a campainha. A mulher saiu, eu peguei e falei, aqui mora fulano. A mulher já falou assim, que será que esse desgraçado desse jeito fez agora? Eu falei, meu Deus do céu, não é verdade? Eu falei, como é que eu vou falar, cara? Se a mãe já está falando isso do filho, como é que eu vou falar que eu vim aqui para... Aí eu pedi para ela, falei, não senhora, eu vim aqui, não tem nada de me reclamar dele, eu queria saber da vida dele, eu queria ajudar ele. Ah, mas quem é o senhor? Aí eu me identifiquei. Falei, eu faço um trabalho por conta, eu gostaria de ajudá-la, aconteceu na escola tal situação. Aí ela descarregou, mas do jeito que ela falava, não tinha nem como, entendeu? Porque nós vamos herdar, nós vamos herdar. Eu acho que não. Eu acho que o meu filho não vai herdar coisas de mim, da minha esposa, a minha filha, meus netos. Nós herdamos dos nossos pais. A mulher falou, eu pedi para ela, falei, não, mas não faz assim não. Aí ela narrou tudo, aí você vai analisar, muitas vezes, a estrutura da família, esses meninos estão na rua, você vai lá, está lá no berço, está lá no berço. Mas aí eu fui catalogando, eu consegui, assim, fazer 692 visitas, nesse período que eu fui, aí num período aí de 4, 5 anos, depois eu dei um tempo, porque... deu um tempo, mas nesse período aí das visitas eu fui catalogando e fiz uma estatística. Das 692, 20 é porque os meninos não tinha jeito, ia sair da bagunça mesmo. Os demais, tudo estava lá no seio familiar, estava no relacionamento com o pai, com a mãe, ou era a mãe que tinha uma vida não muito condizente, ou o pai que tinha uma vida bem pregressa, ou era, na maioria das vezes, né, o pai e a mãe que separavam, o menino ficava sem estrutura. O menino e a menina, porque tinha menino e menina. Tem menina também que é pior que homem. Mas, na realidade, o fundamento está lá na família. Tudo está o fundamento. Então, quando o Cristo fala que é para a gente fazer para o semelhante, a gente tem que fazer primeiro de tudo dentro da nossa casa. Fala dentro de casa que o restante vai ser automático. Esse é automático. E olha, só para falar que surge efeito, aí vai dar tempo, eu vou contar uma historinha que aconteceu, e um fato aconteceu. Um dia eu estava ali no quartel, chegou uma mulher da cidade de Uchoa, carro de Uchoa, queria falar comigo. Me anunciaram, fulano, desce que tem uma mulher que quer falar com o senhor. Eu desci, atendi uma senhora, ela falou, é o seguinte,
meu filho estuda em tal escola, que era a escola que a gente ia lá, né? Falou, e a diretora mandou vir falar aqui, porque meu filho estava lá na quadra com outros meninos e o inspetor pegou, eles estavam com um cigarrinho de maconha na mão. Falei, o filho da senhora está aí? Ele falou, tá. Falei, fala para mim da vida da senhora, para mim poder ajudar, porque a gente tem que saber. Ele falou, não, eu sou de tal igreja, assim, moro em tal cidade, meu marido tem um sítio, meu marido é um homem bem disciplinado, meu filho nunca deu trabalho agora. Aí eu pensei, falei, não, esse moleque aí foi os colegas mesmo que levou para fazer arte, né? Ele entrou de gaiato. Aí eu falei, cadê o menino? Ela estava dentro do carro, ela tinha um Fiat Uno, estava dentro do carro. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, traz ele aqui. Aí eu tinha uma sala lá, eu pedi, entrei com ele na sala, com a mãe dele, conversei com ele, o que aconteceu? Foi os colegas e tal, né? Eu falei, você não usou? Não cheguei e tal. Ele foi contando, narrou, mas a mulher tinha ligado para o marido. Aí o marido veio também, o marido estava lá em Uchoa, veio. Chegou, a diretora falou, ele foi lá no bombeiro ali, que tem um rapaz lá, que eu fui lá conversar. Aí o marido chegou também. O marido veio, um senhorzinho assim, já de meia idade, né? Eu dei até uma olhada, eu olhei e ainda pensei, falei, tem idade para ser avô do menino, mas era o pai do menino. Chegou um senhorzinho, chapéu na cabeça, eu cumprimentei, pedi para ele entrar, ele falou, aconteceu. Eu falei, não, aconteceu sim, mas nós queremos ajudar o menino. Aí ele pegou e falou, olha, mas ajudar que jeito? Ele falou, o menino está precisando de uma disciplina. Eu não sou a favor de usar a cinta, mas tem hora que tem que ter disciplina. Está lá, não, está lá na Bíblia. Está lá. A vara verde que educa o filho. E se a mãe não quer chorar lá na frente, educa agora. Mas eu peguei e falei, ele pegou e falou, eu sou de uma igreja evangélica, e lá na igreja a gente não pode nem falar alto com os filhos, tem que. Eu falei, então, mas eu preciso pensar como é que eu vou falar para ele alguma coisa. Aí veio na minha cabeça na hora, né? Eu estava com o cinturão do bombeiro, eu tirei o cinturão, coloquei em cima da mesa assim, ó. Falei para ele, o senhor vai chegar lá na casa do senhor, vai tirar a cinta, sabe essa cinta que o senhor está? O senhor tira, põe em cima da mesa, chama a esposa do senhor, coloca a mão em cima da cinta, ora pela cinta, unge a cinta. Eu nem sabia que essa palavra, mas ela veio na hora, unge a cinta, e depois o senhor pega a cinta e corrige o menino na cinta. Tá bom, mas conversou, foi embora. O menino ficou com o olho desse tamanho. Falei, esse bombeiro deve ser louco, né? Deve ser louco. O menino ficou com o olho desse tamanho. Foi embora, não me preocupei mais, nunca mais voltei na escola a respeito desse moleque. Passado mais ou menos uns 10 anos, eu vou numa empresa aqui no Distrito Industrial fazer uma palestra. O pessoal tinha lá a CIPA, e ele sempre convidava alguém para falar alguma coisa sobre relações humanas. Um amigo de lá, que é da doutrina, vai lá. Eu fui até fardado, na minha folga, falei, vamos lá rapidinho. Eu sentei, lá tem um auditório na empresa, eu sentei, tinha um pessoal sentado assim, eu vi que tinha 3 rapazes, um cutucando o outro, e o cara apontou para mim, eu até olhei para ver se não estava com a barguinha aberta, se não estava, né, molhado, e eu vi que ele apontava, mexia, fiquei na minha. Falei lá uma meia horinha, e nós paramos para tomar um café. A hora que parou para tomar um café, eu encostei assim, eu fiquei só olhando, eu percebi que eles viram, eu falei, agora eu vou saber quem é. Ele chegou atrás de mim, bateu no meu ombro, junto com os dois, mais uma turminha, né? O senhor lembra de mim? Eu falei, filho, não lembro. Não lembrava mesmo, né? Eu falei, não lembro, não sei quem é você, assim. Falou, eu vou falar uma palavra que o senhor vai lembrar de mim. Eu falei, então fala, vou tentar. Ele falou, unge a cinta. Eu falei, rapaz, eu sei quem é você. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, bombeiro, meu pai me deu uma surra, que eu fiquei com as pernas machucadas. Eu falei, e aí? Ele falou, nunca mais, fui nem na quadra lá, onde estavam aqueles meninos, nunca mais. Eu falei, serviu. Então, muitas vezes, vai ter momentos na vida que nós vamos ter que tomar atitude. Teve que tomar atitude. Só que, lá na frente, serviu. Às vezes a gente passa por severas reprimendas, porque a caridade divina está vendo lá na frente. Está vendo lá na frente. Lá na frente, nós precisamos passar por determinados momentos aqui de dificuldade, porque ele já está vendo lá na frente. Se continuar assim, lá na frente, vai abrir um buraco e vai cair dentro. Então, se nós estamos passando por certas dificuldades, é para nos educar.
para nos educar. É lógico que ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas a educação não é com sofrimento, a educação é com amor. O Pedro coloca lá, ó, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, se a gente pode ter errado o que for, mas você começa a usar o amor com aqueles que convivem conosco no dia a dia. Muitas vezes a gente fala assim, ó, fala do amor, mas é uma palavra pequenininha, mas é tão grande. Nós podemos, assim, começar a exercitar. O primeiro passo do amor para quem está aqui na terra chama respeito. Chama respeito. Muitas vezes eu não consigo ter amor, mas eu posso começar a respeitar a posição do outro, daquele que convive comigo no dia a dia. Na hora que eu começo a respeitar, eu começo a exercitar. Que nem eu falei, o corredor ele treinou, e antes de dormir ele treinou também, para ele poder chegar lá e vencer. A mesma coisa nós podemos começar a treinar com respeito. Podemos começar a treinar o amor com respeito. Talvez nessa a gente vá embora daqui respeitando o ponto de vista de todos. De todos. Não é verdade? Porque hoje, vamos falar, o nosso país hoje, nós passamos um conflito de ideias, né? De questão de aceitação muito grande. Nós tivemos aí recente vários movimentos aí, por quê? Questão de ponto de vista de cada um. Ponto de vista de cada um. Então nós podemos fazer o quê? Começar a respeitar o semelhante. Começar o quê? Respeitar. Respeitou, começou o primeiro passo. Mas como o relógio não para, nós temos tempo, eu vou parar por aqui. Só para a gente estar encerrando, vou contar mais uma história. Fala que 100 anos antes da vinda do Cristo, aqui na Terra, tinha uma comunidade judaica, numa pequena cidade, e lá tinha uma igreja, e tinha uma sinagoga, né, que lá eu não falava igreja, sinagoga, e tinha lá uma pessoa que era responsável pelo pessoal lá. Aí um jovem, porque geralmente a gente quando é mais novo, aí, com 14, 15 anos, a gente não é rebelde, mas a gente quer andar mais rápido. Um jovem chegou lá naquele que era o responsável, e perguntou para ele, falou assim para ele, ó, Senhor, eu vim aqui, o senhor poder me explicar todos os ensinamentos que consta, naquela época ainda não tinha o Novo Testamento, era o Velho Testamento, que era a Torá, para o senhor poder me explicar tudo que está anotado aqui, de tal forma que eu aprenda tão rápido, que eu vou segurar o meu corpo só numa perna e não me canse. Aí a pessoa que estava responsável olhou, deu uma andadinha para lá, para cá, falou, ó, não dá. Aqui tem muita coisa, tem muitos fatos, muitas situações, é muita coisa para mim te explicar isso aqui. Vai precisar de muito tempo para você aprender. Ele pegou, baixou a cabeça e falou, então eu vou embora. E ele saiu dali e foi numa outra comunidade. Nessa outra comunidade, tinha lá uma outra pessoa que era responsável pela comunidade. E ele chegou lá na pessoa e falou, olha, eu vim aqui para tomar uma informação. Eu quero aprender tudo que está escrito nas leis, na Torá. Eu quero aprender tudo, mas eu quero aprender tão rápido, de tal forma que eu vou ficar com o corpo só numa perna e eu não gostaria de me cansar a perna. Aí a pessoa deu uma andadinha para lá, para cá e falou para ele, pode tomar posição. Ele tomou posição e falou assim para ele, ama. Aí ele ficou esperando. Falou, o que mais, o que mais? Falou, ama somente. Tudo que está escrito aqui, ó, está resumido, ama somente. É o que Jesus veio fazer por nós, nos trazer o amor. Muita paz, uma boa sexta-feira. Tá aí o carnaval, né? O pessoal aí lá fora com certeza vai curtir bastante. E nós, com certeza, diante de nós vamos estar orando por eles. Vamos então aproveitar nesse momento que nós estamos passando, que o nosso planeta todo, no geral, está passando por um ajuste. E nós fazemos parte dele. Fazemos parte. Então, ó, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver com carinho, com amor. Que tenhamos um bom fim de semana, um bom feriado. E que possamos curtir com a nossa família, com muita paz e muita harmonia.